Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero sim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. De antemão, eu já peço a vocês, encarecidamente, se inscrevam nesse canal, dá o seu like aí, comente para que esses vídeos cheguem para muito mais pessoas, porque são vídeos edificantes. Eu garanto para vocês que são vídeos realmente edificantes. Bom, muitos se falam, né, da cor do nosso Senhor Jesus Cristo e também da sua aparência, né? Agora mesmo, o Elon Musk, né, ele está afirmando que Jesus é negro, que realmente Jesus era negro, né? E eu vou passar no instante o vídeo para vocês. Mas de antemão, né, há muito tempo eu já falo isso aqui, tá? Que Jesus não tinha essa aparência europeia, né? De cabelos loiros, de olhos azuis, né? Principalmente, gente, na Palestina antes de Cristo, né? Ou na Palestina na época de Cristo. É, Fazendo-se, a gente vê aqui que Israel, né, faz fronteira com o Líbano ao norte, a Síria ao nordeste e a Jordânia a leste. E o Egito a sudeste. Egito, a gente sabe muito bem que o Egito, né, faz parte da África, né, do continente da África. Né? Então, essas pessoas não são de origem europeia. Elas são pessoas de negras a morenas. Né? E principalmente naquela época que não se misturavam muito. Né? Cada grupo era formado, eles não se misturavam muito. Então a gente tem que ver isso aí. A África, no caso, né, era uma parte da Ásia. A maior parte desse território egípcio, né, está localizada justamente o que? Na África. Né? Então era realmente as pessoas morenas que vivia naquela época. Né? Então, como é que Jesus pode ter nascido loiro dos olhos azuis? Eu realmente não tenho assim uma explicação plausível para vocês para afirmar, né, que Jesus era loiro de olhos azuis. Se for pela época, né, daquela parte onde Jesus nasceu ali em Belém, né, por ali, que era da Cisjordânia, por aquele lado lá, não tinha loiro de olhos azuis. Muito pelo contrário, a população geralmente, né, era mais morena, de pessoas morenas. E outra coisa, Jesus vivia pelo deserto, né? Ele vivia pelo deserto, ele vivia tomando sol direto, que lá o sol é terrível, né? Então não tinha condição realmente de Jesus ser loiro de olhos azuis. Outra coisa aqui que as pessoas têm que entender, lá em Isaías, o Isaías, ele nos descreve como era Jesus, como era a aparência de Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas é, o rei Salomão, né, ele casou com a rainha de Sabá. E ela era negra, de pele escura, né? Então você vê que as origens lá, né, é mais de negros. E a gente observando bem, gente, presta atenção. Por que essa discriminação toda? Por que essa perseguição toda com a raça negra, né? Repare que Israel também é uma perseguição terrível. Por quê? Porque Deus ama Israel. Né? E se vocês veem que nós, eu digo nós porque eu também sou negra, né? E é uma perseguição terrível. Né? Por que essa perseguição? Porque provavelmente nós somos da origem de Jesus, né? Jesus era negro, né? Então, justamente essa perseguição, porque nós somos, né, parecido, meu Deus, com o Senhor Jesus. Jesus era moreno, gente, moreno, não tem condição de Jesus ser loiro, de olhos azuis, não tem, nascido principalmente naquela época. Hoje talvez, né, porque se misturou muito, né, possa até que pudesse ser, mas
Na época de Jesus, não. Né? E você tira assim eu fico pensando aqui, sabe? Porque Israel é uma perseguição tremenda, tremenda, tremenda por aquele povo, gente. Um dos menores países do mundo e aquela perseguição terrível. Perseguição por quê? Porque realmente Deus, Satanás, no caso, ele sabe que Deus ama, né, Israel. E a nossa pele também, a nossa raça também, né? Por Jesus ser da nossa raça, né? Por isso essa perseguição. Não tem um pouquinho, né, como é que eu vou, de verdade aí, né? Vamos lá. Então, eu vou descrever aqui para vocês verem bem que Jesus não era bonito. Vamos descrever aqui como Isaías descreveu. Isaías 53, no versículo 1 a 3. Vamos lá. Você vê, vou descrever bem para vocês já terem bem ideia de como era o nosso Senhor Jesus Cristo, né? O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo, Senhor Deus, né? Presta atenção. Quis que o seu servo aparecesse como uma planta que brota e vai crescendo em terra seca. Olha agora, preste atenção, que Jesus não era esse loiro lindo, de olhos azuis. Não, muito pelo contrário, olha. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que o chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Tá vendo, gente? Ele não era bonito, nem sequer simpático. Não tinha nenhuma beleza que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queríamos ver. Não queríamos ver por quê? De feio, de negro, de moreno, de pobre, né? Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Por que, gente? Por que esse desprezo todo? Provavelmente, lógico que ele já está afirmando aqui, Isaías. Justamente por quê? Porque ele era de pele morena, né? Ele era pobre, certo? E não tinha, né, riquezas materiais, né? Então, as pessoas justamente não via com bons olhos, né? Justamente por ele ser feio também. Jesus era feio, feio, que nenhuma beleza tinha, nenhuma beleza tinha. Por isso, justamente, que ele era desprezado. Né? Então, como vem essa figura aí que inventaram, desse Jesus loiro, lindo, né? Você vê que eles fazem uma coisa assim para que Deus já quis justamente que Jesus viesse dessa forma, né, gente? Para não dar tanto valor assim, gente, a beleza, a riqueza, né? Como até hoje, você sabe que talvez ele foi bem banido mesmo, né? Ou não acreditado, principalmente pelos judeus, né? Justamente por isso, por ele ser feio e pobre, e negro, e moreno, né? Feio, pobre e moreno. Quem é que ia acreditar, né? Até hoje eles estão esperando o Messias dele, que é o quê? Rico, bonito, né? Arrumado, pele bonita, né? Estão esperando isso aí. Então, não acreditar em Jesus justamente por causa disso. E tá bem nítido, se vocês lerem aí, vocês vão ler Isaías 53, aonde ele descreve a figura de Jesus, né? Ele nos descreve a figura de Jesus. Então, eu vou passar aqui para vocês, um pouquinho aqui do vídeo, para vocês terem uma ideia, tá?
Jesus Cristo de Nazaré. Ele é Deus, criou você, criou a mim. É Jesus. Ele é o Messias. A história não é apenas escrita, é esculpida. E para preservar a história da aparição de Jesus, foram feitas estatuetas e esculturas. Mas tudo isso mudou. Sabe, se Jesus está salvando pessoas, quero dizer, eu não ficaria no seu caminho. A ousada afirmação de Elon Musk de que Jesus é negro, com provas fornecidas, destruiu séculos de tradição. Pense nisso. Será que o rosto que você foi ensinado a reverenciar pode ser uma mentira total? Qual é a prova de Elon Musk? E por que a imagem de Jesus foi reescrita? Junte-se a nós enquanto analisamos a prova de Elon Musk de que Jesus é negro. A prova de Elon Musk de que Jesus é negro. Elon Musk parece estar constantemente nas manchetes ao oferecer sua própria visão dos ensinamentos de Jesus, acrescentando um toque do Antigo Testamento. Ele afirma que Jesus era negro e diz ter provas para comprovar isso. Ele aponta para o livro de Daniel, onde é descrito o cabelo daquele que viria, Jesus, como sendo como pura lã. Alguns dizem que isso significa que seu cabelo era crespo. Então, no livro do Apocalipse, é dito que os pés de Jesus eram como bronze polido, o que sugere que ele tinha pele morena. Joan Taylor, autora de What Did Jesus Look Like?, concorda, dizendo que Jesus provavelmente se parecia com os iraquianos modernos, com cabelos castanhos escuros e pele morena. Então, de acordo com ela, Jesus provavelmente era um homem negro típico, não o europeu loiro de olhos azuis que costumamos ver. Isso levanta algumas grandes questões. Essa deturpação foi proposital? Quando sua imagem mudou? O que você está prestes a ouvir pode mudar tudo o que você achava que sabia. Agora, há um apelo crescente para que a raça negra se levante e reivindique o que é seu por direito. A história muitas vezes minimizou as contribuições dos negros para a humanidade e ignorou o antigo poder da raça negra. A Bíblia não diz diretamente qual era a raça ou cor da pele de Jesus, mas deixa pistas suficientes sobre suas características físicas. Por exemplo, já mencionamos Apocalipse 1, versículo 16, que diz que seus pés eram como bronze polido e refinado numa fornalha. Se você não sabe, o bronze é marrom, e quando aquecido, fica com uma cor ainda mais escura. Alguns podem argumentar que os árabes, habitantes do Oriente Médio do Egito atual, que vivem em um clima desértico quente, com temperaturas chegando a 44 graus Celsius em julho e agosto, também são morenos, mas são apenas bronzeados e seu tom de pele não corresponde à cor do bronze polido. Mas se Jesus era de origem do Oriente Médio, seus pés deveriam ser descritos como marfim, uma cor esbranquiçada ou algo semelhante à pele típica de um habitante do Oriente Médio. Sabe-se que pessoas de ascendência africana ficam mais escuras com a exposição prolongada ao sol devido à produção natural de melanina. Então Jesus, assim como outros descendentes de africanos, devia ter pelo menos a pele morena. Para aprofundar, vejamos outro versículo da Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz: E no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma longa túnica e com um cinto de ouro em volta do peito. Os cabelos da sua cabeça eram brancos, como lã branca, como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Somente e Então, gente, se você vê aqui, né, observar, ele já está descrevendo, Isaías já está descrevendo. Jesus não era bonito, Jesus não era loiro de olhos azuis, ele não tinha beleza alguma. Se ele não tinha beleza alguma, significa que ele não tinha olhos azuis, né? Já está dizendo. Então, preste atenção, né? E nós vamos... Oh, meu Pai, nós amamos Jesus e Deus já quis que Jesus viesse isso mesmo para que a gente pudesse amar a essência de Jesus e não a aparência de Jesus, que é como nós vivemos hoje no mundo, né? É terrível, né? Que hoje as pessoas olham por aparência, pela beleza, pelo dinheiro, né? Pelo social da pessoa, pelo nível social da pessoa, né? Econômico. Né? Então Jesus era pobre, feio, tá? Não tinha beleza alguma. Tanto é que as pessoas nem olhavam para ele, de feio que era.
tá? Então, está aqui descrito no Isaías 53, vocês vão ler, tá? Para entender. Não tem polêmica, está escrito já, tá? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima. Amar Jesus e não a cor dele, pouco importa. Beijo.